Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Bom, pessoal, então, a gente preparou esse tema para vocês, que é um tema importante, né, para nós mulheres, olhar um pouquinho para a nossa dinâmica, para a nossa vida, para a nossa rotina, para a nossa autocobrança, para tudo que a gente vivencia aí na nossa experiência. Então, pode passar o slide, por favor. Aí separou alguns tópicos aqui importantes para a gente conversar sobre o tema. E a gente vai passar um pouquinho por cada um deles, tá bom? Então, não sei se a Ju falou enquanto eu estava entrando, mas para a experiência de hoje, para a nossa aula de hoje, se vocês puderem separar uma folha de papel, uma caneta, porque vai ter um momento da experiência que a gente vai pedir para vocês fazerem umas anotações, tá bom? Então, pode passar, Ju. Então, eu vou começar falando para vocês a mulher que nunca descansa, né? Quem aqui sente que está cansada, mesmo quando dorme, tira um tempo para si, né? Por que as mulheres da nossa geração estão tão esgotadas? E, gente, se o problema fosse só falta de descanso, tirar férias, de fato, resolveria, né? Mas não resolve. E por que não resolve, gente? Porque o esgotamento da mulher moderna, ele não é apenas físico, né? Ele é estrutural. É um sintoma, ele é sintoma de um sistema que exige mais da mulher do que ela pode oferecer. E isso sem que alguma coisa dentro dela se rompa, sem que ela exploda, né? A gente vai dando conta, e sem permitir que perca a linha, né? Que desestruture. E desde muito cedo, nós aprendemos que precisamos dar conta de tudo. Então, ser profissionais impecáveis, mães presentes, parceiras amorosas, então, amigas disponíveis, né? Tipo, manter a casa organizada, o corpo em dia, todas as cobranças que a gente conhece. E o que acontece quando a gente tenta dar conta de tudo, quando a gente tenta corresponder todas essas expectativas, né? Não tem como acolher todas essas expectativas. Nós vamos acabar nos perdendo de nós mesmos, né? Não tem como ser impecável, ser perfeito em todas as frentes da nossa vida, né? Em tudo que nos é esperado. E esse esgotamento, ele não surge do nada, ele é um reflexo de algo muito mais profundo. E aí a gente vai olhar, né, para o esgotamento como um sintoma, que o que chamamos de cansaço, ele pode ser um sintoma de um desalinhamento interno, né? O problema, gente, não é ter muitas responsabilidades, o problema é se perder dentro de tudo isso, se perder dentro dela. E quando vivemos apenas papéis externos, esquecemos da nossa energia vital. E o corpo, uma hora, ele vai fazer essa cobrança. E gente, para entender o esgotamento da mulher moderna, a gente precisa olhar um pouquinho para a história, né? Que durante séculos, o papel da mulher ele foi definido pelo patriarcado, né? A mulher tem um rótulo aí, tem um papel estruturado dentro da sociedade, né? E a gente pode olhar lá para a Revolução Industrial, por exemplo, né, que marcou um ponto de virada. Antes disso, as mulheres desempenhavam um papel fundamental na economia doméstica, cuidando da produção do alimento, do lar. Daí, com a industrialização, os homens eles foram para as fábricas e as mulheres ficaram relegadas ao ambiente doméstico, e isso sem nenhum reconhecimento econômico, né? Daí, no século XX, quando as mulheres conquistam alguns direitos, como o voto, acesso ao mercado de trabalho, à educação, a entrada no mundo profissional, ela vem acompanhada da redistribuição das responsabilidades domésticas. Ela não vem acompanhada das redistribuições das responsabilidades domésticas, ela vem acumulando, né? A gente vem conquistando um monte de coisa, mais tudo que a gente assumia lá atrás. Então, acumulamos funções, né? Sem que o sistema ali ele se ajustasse para nos apoiar, para nos dar suporte. Daí, com isso, surge um paradoxo. Temos mais liberdade que as nossas avós, por exemplo, né? Mas também temos muito mais carga.
muito mais responsabilidade. Né? Nos vendem a ideia de que podemos tudo, mas o custo disso é um cansaço crônico, né? E um sentimento de insuficiência constante. E aí, gente, mesmo as mulheres, né, que hoje conseguem dividir funções domésticas, a responsabilidade de cuidar dos filhos, com outras pessoas, com um companheiro, com um marido, com uma rede de apoio, ela ainda sofre uma pressão invisível, carrega essa pressão invisível, né? Porque essa pressão ela é moldada pelo inconsciente coletivo, que reflete séculos de uma sociedade patriarcal, né? E essa influência, ela é sutil, ela é bem, pode ser sutil, nem sempre é, né? Mas ela pode ser sutil, mas ela é muito real. E as mulheres, elas continuam ganhando menos que os homens, né? Elas enfrentam obstáculos na carreira por conta da gestação, por conta da maternidade. Então, tem que parar para dar conta de algumas funções e compromete a vida no mercado de trabalho, compromete a profissão, o desenvolvimento pessoal, né? Abdica de muita coisa pessoal para dar conta de algumas coisas, de algumas funções na casa, com os filhos. E o esgotamento, ele não vem só do que fazemos, né? Ele vem também do que nos é cobrado. E muitas vezes tem que a gente perceba que estamos sendo cobrados ou que estamos nos cobrando. Né? Assim, é muito sutil esse lugar. Pode ser muito sutil esse lugar. Pode passar, Ju. E aí vem essa pergunta como uma reflexão, né, meninas? De que você sente que sua vida tem mais demanda do que energia? Eu tenho quase 100% de certeza que todo mundo falou que tem mais demanda. Porque nós precisamos ter uma visão do que está nos drenando. E como nós vivemos no automático, muitas vezes a gente só vai, né? A gente simplesmente deixa essa correria nos engolir, o tempo nos engolir, e não tem uma pausa consciente mesmo do que pode estar drenando a nossa energia e gerando o esgotamento. E antes de falar do ciclo do esgotamento, eu quero explicar um pouquinho sobre os 4 corpos, que é a base da metodologia do Lapidarte. Nós acreditamos, né, e construímos uma metodologia com embasamento teórico, e dentro dessa metodologia, o principal pilar é que o corpo é composto por 4 camadas, 4 corpos. O corpo físico, corpo mental, corpo emocional e o corpo intuitivo. O corpo físico, ele é o veículo da nossa existência. Ele é quem nos conecta com a realidade, né, no meio, no mundo. E ele armazena tudo, ele guarda nossas memórias de longo e curto prazo, ele guarda nossas emoções reprimidas, ele carrega nosso inconsciente, carrega tudo, assim, todo o nosso funcionamento orgânico e também sutil. Ele carrega o nosso mental, os nossos pensamentos. Então, todas as estruturas estão aqui nesse corpo, né? Nesse veículo mesmo. O corpo mental, ele é encarado como um banco de dados. Ele contém dados desde a nossa vida intrauterina, né? Memórias desde a vida intrauterina. E ele também é composto de 5% de mente consciente e 95% de mente inconsciente. O inconsciente tem esse poder, né, a gente joga conteúdos da nossa vida, memórias, muitas emoções, várias passagens da nossa vida nesse inconsciente, senão a gente não ia suportar ter tudo isso na nossa consciência o tempo inteiro. Então, ele tem uma função e está sempre presente nas nossas vidas de forma sutil, sabe? O corpo emocional, ele é composto pelas emoções básicas, alegria, tristeza, raiva, nojo, e ele também se manifesta fisicamente. Não sei se vocês já passaram por alguma situação onde, sei lá, tô tão nervosa que, nossa, já me deu uma dor de estômago, ou então uma dor de cabeça que você já sabe que tem a ver com alguma emoção. Então, ele se manifesta através de dores físicas
e ele está sempre aí, né? Sempre aqui, a gente nem sempre percebe tanto, porque as emoções já são mais sutis, mas quando a gente não trabalha as emoções, elas vão para algum lugar, elas não simplesmente desaparecem, né? Não tem um botãozinho de delete, infelizmente, ainda. E para quem é meu paciente, para quem já sabe, eu falo muito isso, que as emoções são como o vento, a gente sente, mas não vê. Então é isso, a gente sente, não vê para onde elas vão e simplesmente elas ficam passeando aqui dentro e armazenadas nesse corpo, né? E o corpo intuitivo, ele é quem opera em frequências vibracionais sutis, que reflete no corpo, no estado físico, mental, emocional, e ele é formado por aspectos inconscientes, que também tem incluindo a criatividade, a intuição, algumas coisas que são mais sutis, alguns funcionamentos mais sutis mesmo do nosso funcionamento, né, do nosso organismo. E além disso, para selar, né, ele é quem sela mesmo o sentido da nossa existência, que quando a gente tem contato com o corpo intuitivo, a gente também entra em contato com a nossa essência, com o nosso propósito de vida. Então, olha como é importante, principalmente olhando para esse corpo intuitivo, que foi banalizado e esquecido há muito tempo, e na vida moderna, ele não tem espaço muitas vezes, né? A gente não para sentir essa sutileza da intuição. Quantas vezes, às vezes, você teve ali uma voz, né, interna te falando, olha, não vai para lá, ou então não faça tal coisa, mas muitas vezes a gente teme e faz, depois cai a ficha, nossa, devia ter ouvido minha intuição, né? Então, a gente nunca foi ensinada para desenvolver, para ter essa conexão, essa comunicação com essa voz interior, que é a voz da nossa essência verdadeira, pura, né? Então, a nossa ideia aqui, né, o nosso estudo, diz muito sobre esses desgastes que, se a gente consegue dar nome, nós também conseguimos buscar, né, aquilo, o cuidado necessário, o cuidado que realmente você precisa naquele momento. Então, pensando aqui no esgotamento dos corpos, né, o corpo físico ele vai expressar com exaustão, com adoecimento, com tensão, né? O corpo mental ele vai gerar pensamentos compulsivos, autocobrança, pensamentos acelerados, perfeccionismo. Muitas vezes vem como sintoma do mental muito ativo a insônia. O corpo emocional, ele acumula frustrações, ele tem essas emoções que vão sendo reprimidas, que a gente deixa de lado, né? Tenta se distrair, ou então não olhar para elas, porque a gente não tem tempo, muitas vezes, para sentir, e o quanto também esse acúmulo vai gerando essa tensão que vai para o físico, olha só como eles se conversam, né? Então, ter também acúmulos de dores emocionais é sinônimo de gerarmos dores físicas do nosso corpo, de forma inconsciente. Elas vão se somatizando em alguns lugares, como uma tensão muscular mesmo, para expressar essa dor emocional que a gente precisa olhar, que a gente precisa curar, trabalhar, acolher. E o corpo intuitivo, quando ele é negligenciado, a gente perde o sentido de viver, a gente se sente perdida nessa vida, muitas vezes quando ele está gritando, é quando a gente já está se questionando, né? Mas por que de tudo isso? Por que eu estou correndo tanto, fazendo tanto, e parece que eu não tenho um propósito, né? E aí, olhando para cada tipo de esgotamento, vão tentando trazer para a realidade de vocês, né, essas reflexões. E aí, sabendo disso, né, o esgotamento, ele surge quando um ou mais corpos estão sobrecarregados e os outros não conseguem compensar, porque é igual a gente querer andar num carro que uma roda está furada. Fica até bom, né, a analogia do carro, que tem 4 rodas, então, como se fossem os 4 corpos, não tem como, a gente vai ficar capenga, a gente vai ficar puxando, tentando caminhar, tentando continuar acelerada naquele ritmo, só que você não vai estar com combustível, você não vai estar com a estrutura adequada para isso. E uma hora, todos os pneus podem furar e você pode colapsar, entrar num burnout, num esgotamento excessivo, né?
o que está acontecendo muito nos tempos atuais. Até em termos de porcentagem, 70% das mulheres brasileiras estão entrando num processo de burnout. É um número muito alto, muito, muito alto. Então, a gente precisa olhar para isso, inclusive, até é um número maior que os homens, por conta dessa questão da multifunção, né, de muitas responsabilidades assumidas, e falta até de tempo para a gente conseguir gerenciar tudo isso e também de não se cobrar tanto. E um exemplo clássico, né, seria uma mulher que trabalha excessivamente, que usa muito. E, claro, quando a gente está muito na mente, a gente tende a negligenciar as nossas emoções, porque não dá tempo de eu sentir nada, não dá tempo de eu chorar, não dá tempo de eu sentir raiva, eu preciso produzir, né? E a gente negligencia desse jeito, a gente também julga as emoções, pelo amor de Deus, que não quero saber né, de sentir isso, e vamos lá para o corpo físico, tensionando, e a gente vai entrando em contato com dores físicas por conta dessa repressão emocional, né, de esquecer esse lado tão importante. E podemos chegar até realmente a sentir falta de sentido, não ter sentido mais na vida, né, perder todo esse sentido da existência mesmo. E aí que tá. Onde será que está o seu maior ponto de esgotamento? E hoje a gente quer ajudar vocês a chegar nessa resposta. Eu vou mudar aqui os slides e colocar numa ferramenta. Deixa eu ver se mais alguém tentou entrar, acho que não. Vou colocar numa ferramenta que nós construímos, é de nossa autoria, que chama-se Triagem dos Quatro Corpos. Hoje a gente vai presenteá-las com essa triagem, que é um material bem fácil de usar. É um e-book pago, porém, nós vamos presenteá-las ao final, para quem ficar até o final da aula, com o PDF dessa triagem, tá bom? Então, aqui. Só para a gente introduzir, a triagem, ela não é um instrumento de diagnóstico, ela é apenas um indicativo, né? Ela vai trazer, tem essa finalidade informativa, então, e não substitui uma avaliação psicológica, uma consulta, ou até mesmo uma consulta de um profissional de saúde mental, né? O resultado também não é fixo, porque você pode utilizá-la com constância, você pode usar de forma semanal, quinzenal, mensal, para você realmente entender como que vai sendo, né, esse processo da consciência desses quatro corpos, do cuidado dos quatro corpos. E eu não falei o objetivo dessa triagem é justamente a gente medir, né, assim, fazer uma reflexão e também tomar consciência do que cada corpo expressa e o que a gente pode trabalhar em cada corpo. E ela mede por pontuações como que está cada corpo, o cuidado de cada corpo. Então, se você está com uma pontuação mais baixa, é porque você está precisando olhar para aquele corpo. Então, ela dá um start, ela consegue te ajudar a dar um primeiro passo, que muitas vezes a gente fica perdido. Tá, e aí, o que eu faço, né? Então, aqui a gente tem o intuito de te direcionar para esse cuidado que está mais gritante, assim, para cuidar desse corpo que está precisando mais. E é uma ferramenta também indicada para maiores de 18 anos. Finalizamos aqui esse exercício. Tá tudo bem com todas? Então, ótimo. Vamos continuar. É legal pontuar, né, que a gente fala da integração dos quatro corpos, eles são conectados, né? É como se eles andassem um de braço dado com o outro. Quando um sente, os outros também vão sentir. Sim. Mas a gente tem cada um tem a sua natureza interna também. Então, tem gente que é mais racional, tem gente que é mais emocional, e que isso vai alterar um pouquinho, por exemplo, esses resultados. Eu tenho mais facilidade de administrar meu corpo mental, eu tenho mais facilidade de administrar as minhas emoções. E talvez esse corpo mais forte é o que dá sustentação para a gente equilibrar aquele que a gente tem mais dificuldade. Então, quando um sente, os outros sentem de certa forma também. Quando um se equilibra, os outros também se equilibram. Então, e entendendo a nossa natureza, entendendo a nossa relação com esses corpos, vai também auxiliando que a gente se
encontre vias de autorregulação, né, de autotransformação. Aí. Exatamente, é como se a gente tivesse, né, a gente é composto pela nossa essência, a nossa personalidade, os elementos ali da personalidade, e aí, claro que a gente tem essa predisposição a desenvolver mais, né, habilidades de um lado, de outro, não tem como a gente ser, né, desenvolvido em tudo, mas que como é importante a gente ter essa visão do todo para até entender onde a gente vai depositar mais energia mesmo, né, neste momento de agora da vida. Quando a gente fala dos 4 corpos, a gente tira essa metodologia de algumas bases teóricas, né, de algumas linhas de identificação da filosofia hermética, da psicologia analítica, psicologia corporal. E a alquimia é um grande aliado para a construção dessa leitura, dessa metodologia dos 4 corpos, né? Então, a gente tem aí os 4 elementos que, né, representam muito esses 4 corpos, e que cada elemento ela tem sua função, ela tem a sua importância no desenvolvimento da experiência humana, né? E aí a gente fala da integração, que seria a quintessência. A quintessência é realmente quando esses 4 corpos estão em conexão e a gente tem um fluxo de experiência muito produtiva, muito saudável, né? Então, o objetivo é chegar nesse fluxo de saúde e é, de Nossa, fato, essa potência. pegando esses fragmentos que a gente vai se entendendo, se conhecendo, e se transformando, se cuidando, se transformando aí na experiência humana. E aí a gente vai falar da ilusão do autocuidado, né? Deixa eu só fazer um negocinho aqui. Hoje, a sociedade, ela vem de um autocuidado com uma solução bem superficial ali presente, né? Então, a gente pode falar de skincare, do spa, o banho relaxante, uma taça de vinho no final do dia. E, gente, tudo isso, de fato, é muito prazeroso. É prazeroso, é necessário também, né? Mas é importante a gente perceber que são válvulas, assim, que, né, de escape, são prazerosos, mas que ele não resolve o problema na raiz, né? O autocuidado não é só fazer pausas, é reavaliar como estamos nos relacionando com a vida. E se estamos sempre esgotados, algo precisa ser mudado na estrutura, né? E não apenas ali na superfície. Né? Eu costumo falar que a pergunta que a gente tem, que a gente deveria se fazer é o que preciso fazer constantemente para sair desse ciclo de cansaço, né? E não o que posso fazer para me sentir melhor hoje, né? O prazer pontual, momentâneo, ele é importante, mas é importante também que a gente entenda a necessidade desse mergulho, né? Desse mergulho interno, né? Então, o verdadeiro autocuidado, ele não é externo, então ele é um alinhamento interno. Quando o corpo ele está exausto, os outros podem restaurá-lo, mas se todos estão em colapso, o burnout ele é inevitável. Então, é o que a gente estava falando desse lugar da integração. Quando um corpo está mais debilitado, mas a gente tem outros 3 corpos que estão bem ali, que estão fluindo bem, ele vai dar estrutura para que esse corpo que está mais debilitado se alinhe. Eles vão conseguir suporte em outras camadas, em outras estruturas. Poxa, às vezes se o meu corpo mental, se o meu corpo emocional não está muito bem, eu recebo um processo de massagem, uma massagem corporal ou um procedimento de cuidado físico, às vezes isso libera choro, eu consigo acolher o corpo emocional, então eles conseguem dar apoio um para o outro. Mas quando todos estão colapsados, gente, não tem por onde. Né, o burnout ele é inevitável. E a chave está, né, em reestabelecer esse fluxo de energia dos 4 corpos. E como restaurar, né? Como restaurar esse equilíbrio? Gente, o primeiro passo, né, não é fazer mais coisas, mas sim parar para sentir, né? Para restaurar a energia, é preciso parar para ouvir o corpo físico, né? Ver se tem fadiga, entender insônia, quando a gente tem insônia. As dores que a gente sente no corpo, elas trazem mensagens, tem mensagens escondidas, né?
cada tensão do nosso corpo é uma informação. O Reich, que é o psicólogo corporal, ele fala que cada tensão muscular que a gente tem no corpo é uma emoção congelada. E que quando a gente manipula aquela tensão, a gente libera um tanto de informação, nossa, que está ali reprimida. E muitas vezes reprime porque a gente precisa desse congelamento para a gente criar uma estrutura rígida, firme, para eu conseguir aguentar a experiência do dia a dia, porque senão eu vou desabar. Se eu não trouxer uma estrutura mais firme, em algum momento eu vou desabar, né? Então, a observação do pensamento, da mente, observar os pensamentos acelerados. A mente acelerada, ela drena mais energia do que atividade física, de vez em quando. Uhum. Quem aqui nunca... Né? Quem aqui já não passou um dia inteiro sem fazer nada, sabe? Aquele dia sabático, assim, aquele dia mais tranquilão, e se sentiu exausta, porque de tanto pensar, de pensar demais, né? O tanto que gasta energia. Pode passar, ajuda aí reconhecer as emoções também, né? As emoções reprimidas, elas não desaparecem, elas não vão embora se a gente não dá atenção para elas. Elas se transformam em sintomas, né? Como eu falei, às vezes tensão muscular, às vezes dor de garganta, elas vão se transformando em patologias muitas vezes. Então, parar para reconhecer as emoções é bem importante. E se reconectar com a intuição, né? Quando temos um propósito claro, o nosso corpo e a nossa mente entra num ritmo. Então, se conectar com a intuição é bem importante. E esse processo, ele não é teórico, gente, ele precisa ser vivenciado, né? Não tem como ficar só na teoria, a gente precisa viver esse processo. E aí, né, eu e a Ju, a gente estava conversando ontem sobre a aula, a gente estava falando, né, de construir ilhas, né, de refúgio. O quão importante é isso, ter um lugar para se refugiar, para sair dessa dinâmica que a gente vive no dia a dia, né, o quão importante é esse lugar. Então, a gente está aqui na rotina do dia a dia, naquela canseira, chega em casa, tem mais demanda, né? E aí tem esse lugar da empatia coletiva, que a gente chama, que é que daí a gente vai para as redes sociais, a gente vai se inteirar do que está acontecendo no mundo, daí está tendo guerra, daí está tendo isso, daí está tendo aquilo, daí tipo, é mais aquele monte de adrenalina e de informação, né, para a cabeça, para o corpo e para tudo mais. E que momento que para, né? Que momento que para, que descansa. Então, a importância mesmo de sair desse lugar e ter um refúgio. É muito importante que a gente tenha clareza do que está acontecendo no mundo, né? A gente não tem como parar o nosso ritmo de trabalho, porque a gente vive num sistema. A gente não tem como negligenciar as coisas de casa, dos filhos e aí por diante. E a gente tem que saber o que está acontecendo no mundo, olhar para a política, entender o que está acontecendo. Isso é importante. Mas tão importante quanto tudo isso é também encontrar um momento para desligar de tudo isso. Uhum. Isso também é muito importante. E é um caminho que não é fácil fazer. Às vezes sair e encontrar essa ilha e se refugiar gera culpa, gera desgaste, gera um tanto de emoção também, que a gente também acaba jogando para o corpo, né? Somatizando. Às vezes, gente, criar essas ilhas é grupos como esse, Uhum. né? Que a gente E as possa sair mulheres um têm pouco da feito nossa muitos rotina. movimentos, né, amiga? Criar grupos como esse que a gente possa compartilhar, que a gente possa trocar, estar entre mulheres também, né? Dispersar um pouco da nossa adrenalina, enfim, da correria do dia a dia, dos nossos compromissos e aí por diante. E Pode falar. sem culpa e realmente nos dando permissão para isso, né? Que senão essa rodinha ela nunca vai parar. É uma roda sem fim, né? Sim. Se a gente não sai um pouco dela para dar esse respiro, para se recarregar, a gente realmente chega num ápice de sofrimento, né? E é necessário fazer também. Era justamente isso, assim, porque essa pressão social, né, em volta, inclusive dentro do nosso próprio ciclo também, de que você tem que produzir, você tem que fazer. E aí, muitas vezes, quando você, até assim, uma questão pessoal, quando você pega e para olhar, né, para isso tudo, às vezes você percebe
esse desequilíbrio entre todos os corpos, você para e pensa, não, eu preciso reconectar tudo isso, eu preciso restabelecer isso tudo, e aí você começa a entrar nessa questão de fato, parar de fazer as coisas ao invés de fazer mais ainda, e talvez você encontre pessoas que te entendam, mas outras não, né? Porque elas continuam nessa roda. Vou achar até estranho, né? Tipo, mas como assim você diminuiu seu ritmo de trabalho? Como assim você decidiu fazer isso? Então, e é muito assim, é dificultoso você ouvir isso, né? Dentro do seu próprio ciclo, muitas vezes. E eu acho que é muito comum, né? Não sei se alguém já passou por isso aqui. Mas, ao invés de você ter aquele apoio, você passa por isso. Mas, claro que não é intencional, porque está todo mundo no mesmo barco, né? Assim, essa pressão social que faz as pessoas automaticamente acharem que isso é o correto, né? Então, fica essa questão também. Então, acho que a gente também tem que tentar se fortalecer dessa forma, né? Entender que a gente não precisa seguir essa pressão social e esse inconsciente coletivo. Para sermos aceitas e pertencentes, né? Porque, de certa forma, a gente pertence a um coletivo. Exatamente. E a gente faz coisas para continuar pertencendo e para sermos validados. E a nossa sociedade valida essa exaustão. Tipo, nossa, você trabalha 24 horas, você não dorme. Você tem muito sucesso. E isso vai, né, se ampliando em todas as camadas, aí, todas as áreas da vida. Sim. É o que a gente colocou ontem, né? A exaustão na nossa sociedade é símbolo de status, é símbolo de sucesso. Então, de fato, parar para se cuidar, para respirar, para descansar, é lutar contra isso, assim, é ir contra toda essa maré, né? Por isso que a gente falou, gente, é importante olhar para tudo isso e entender que o primeiro passo não é fazer mais coisas, né? Às vezes, sim, lidar com o desconforto de ficar, né? O primeiro passo pode ser desconfortável, que é parar, né? Mas depois ir entendendo qual é o benefício de tudo isso mesmo. Exatamente. E até essa proposta de olhar para todos esses corpos, entender como que eles estão manifestando a sua experiência, também, gente, atenção, não é para gerar culpa. Né? Nossa, olha como que eu tô, tipo, eu realmente estou colapsando, né? E é justamente para falar, olha, se trata com carinho, né? Tem um corpo físico que está machucado aí, que está expressando, às vezes, um torcicolo recorrente, uma enxaqueca que não passa, né? Aquela sensação de sufocamento, uma ansiedade, a hora que eu percebo eu tô tremendo minha perna o tempo inteiro, tô dando vários sinais, então para, né? Vamos parar, agora é o momento de pausa. Então, não é para gerar culpa, é para gerar atenção, afeto, né, com esse corpo, com essas camadas todas aí. Exatamente, e conseguir acolher, né, se dar essa permissão, esse merecimento de simplesmente acolher o que está acontecendo aí dentro. E nós queremos construir, né, e ser uma referência dessa ilha, principalmente para as mulheres que são mais abertas e estão realmente nesse esgotamento. E nós temos um convite para vocês, assim, né, para um caminho de transformação, para um caminho de permissão, de merecimento, de se dar também a chance de ser prioridade, de dar essa pausa na correria da vida, que é a nossa imersão, a imersão Conhecendo Além do Corpo, que vai abordar, vai explicar muito melhor o nosso método, vai proporcionar ali meio período, né, das 9 à 1 da tarde, um momento imersivo, vivencial, onde você vai conseguir se conectar com seus 4 corpos, com a sua essência, com mensagens de si mesma, e com as suas dores, com aquilo que precisa ser acolhido, né? E é um processo que a gente propõe, né, processos mais profundos, mais imersos mesmo, né, não, e conteúdos também que trazem uma profundidade, né? Não fórmulas de bolo prontas, né, de, faz 7 passos para a sua autoestima ficar maravilhosa, não, a gente transmite, né, esse apoio, esse suporte e oferece esse acolhimento para que todas, né, consigam se permitir caminhar pela transformação, porque não é um caminho, assim, maravilhoso, né, a gente vai se deparar com as nossas sombras. E aí, lá na imersão, né, você vai compreender e restaurar os seus 4 corpos, você vai aprender ferramentas reais para recarregar a sua energia vital,
se libertar do ciclo do cansaço, né, como se você tivesse realmente colocando, enchendo o tanque aí de combustível para continuar na vida, né? E a solução está exatamente nesse realinhar da sua energia. E aí, gente, vai ser dia 15 de março, das 9 às 13 horas. O local ainda está a definir. A gente até colocou uma fotinho de uma das imersões que a gente já realizou ano passado, que foi na Casinha de Yoga, é um lugar super gostoso, mas se tiver mais gente do que o esperado, a gente vai procurar um outro espaço. E estão todas super convidadas. E além disso, né, a gente estava também com a promoção 10% de desconto na inscrição até hoje, mas a gente vai estender até amanhã para quem participou da aula até agora. E o link da inscrição está disponibilizado no chat e também no link da bio do nosso Instagram. Então fica esse convite super especial para estarem juntas com a gente numa manhã de muito amor, assim, de muito calor humano.